Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no Acidamente. Meu nome é Ana Paula, eu sou psicóloga, especialista em psicologia clínica e eu utilizo aqui desse espaço para conversar com você sobre temáticas que podem ser interessantes a respeito desse universo. Hoje eu estou aqui para falar sobre uma questão que me apareceu aqui no YouTube mesmo, de uma pessoa perguntando se trocar de psicólogo pode acabar atrapalhando o processo dele na questão do autoconhecimento e também na questão do autocuidado com relação à saúde mental. Será que trocar de psicólogo pode ser uma boa resposta? E como que você pode ficar sabendo se essa troca pode ser mais positiva ou negativa para você? Vamos falar sobre isso hoje? Se inscreve, gente, se não está inscrito ainda, para você não perder os vídeos, que normalmente são 2 por semana aqui no Acidamente, e você também apoia muito o meu trabalho deixando o seu like e comentando aqui se você já passou por isso de trocar de psicólogo pela escolha própria ou por alguma situação do cotidiano, alguma emergência, alguma coisa que não foi programada, e me fale a sua experiência, porque outras pessoas vão ler e vão aprender também com você. Então fica nesse vídeo até o final, porque hoje nós comentamos um pouco mais sobre essa questão. Se você está aqui comigo no Acidamente há algum tempo, ou então no meu Instagram, eu geralmente falo sobre esse processo da psicoterapia, como que você pode pesquisar por um profissional adequado para aquilo que você procura, e uma das coisas que eu mais falo é da necessidade de se assentar um pouco essa ansiedade, essa pressa por resultados quando nós estamos falando da saúde mental. Eu já respondi para várias pessoas, mas várias pessoas mesmo, que estão em processo de autoconhecimento, de autocuidado, com um psicólogo, com uma psicóloga, pessoas que estão ansiosíssimas para ter esse resultado, para conseguir superar um término, para lidar com o luto, para conseguir se conhecer um pouco mais. Só que são questões, gente, que eu percebo que elas estão acontecendo há algum tempo. Se a gente, nós, seres humanos, tivéssemos essa cultura, pelo menos aqui no Brasil, de procurar ajuda quando surgir um problema, de procurar falar com uma pessoa capacitada, especializada naquela questão, antes da situação ficar pior, mais fácil seria, mais rápido seria certamente esse processo para o paciente e também para o psicólogo, por que não? E nisso eu percebo que, para além dessa ansiedade, tem também algumas pessoas que acabam metendo os pés pelas mãos, tomando decisões de trocar de psicólogo ou de ir para algum outro profissional, dependendo da situação. Pessoas que estão aflitas para ter esse resultado e acham que o problema está ou na psicologia como um todo, ou então no profissional que acompanha esse caso. Será que trocar de psicólogo é o melhor caminho? Como eu sempre falo aqui no canal, eu não tenho como dar respostas para vocês, porque vocês é muita gente. São muitos casos e com particularidades que eu não tenho como nem saber e nem responder para todo mundo de uma vez. O que eu posso fazer aqui é te ajudar a pensar se o seu acompanhamento segue uma linha de raciocínio que para você faz sentido. Por exemplo, será que a forma de se comunicar desse profissional ou dessa profissional para você faz sentido? Será que a maneira que vocês se relacionam, será que ajuda você a conseguir falar daquilo que você sente, a trazer assuntos que são relevantes para o seu acompanhamento? Será que o conforto que a pessoa te propicia, ou no consultório, quando era possível, pelo menos ter esse encontro presencial com mais facilidade, ou no atendimento online, será que essa ligação entre vocês funciona? A comunicação que você consegue ter na terapia é facilitada ou dificultada pelo trabalho do psicólogo ou da psicóloga? Você consegue verbalizar aquilo que você sente? Você se sente bem, principalmente estando na terapia? E aqui vale salientar que se sentir bem pode ter diferença de pessoa para pessoa. Porque para alguém que está em
processo de terapia, conversando com um psicólogo, com uma psicóloga que está falando de tristeza, esse estar bem vai ser diferente de uma pessoa que já passou dessa etapa ou que está cuidando de outra questão, outra área da vida. Estar bem, o que eu falo, é no sentido de, para você, falar sobre aquilo é penoso, para você, falar sobre algo que te traz sofrimento, faz sentido nesse processo como um todo? Você entende a importância de cuidar da sua saúde mental? Foi explicado para você como que funciona o processo, quais são as etapas, qual que é o objetivo da terapia e do trabalho do psicólogo, da psicóloga? Isso tudo, todos esses pequenos cuidados fazem todo sentido para uma pessoa que está em processo de psicoterapia, principalmente se for a primeira experiência. E muitas vezes, quando eu percebo nos comentários ou nas perguntas que me mandam pelo meu Instagram, são pessoas que elas estão procurando outro profissional, não necessariamente pela forma como que elas são tratadas, como que o processo é feito, pela questão técnica, teórica, pela questão ética também do profissional, é mais por uma ansiedade de ter uma resposta, ansiedade de saber o que está acontecendo, porque também a informação falta. Nem todo mundo entra na terapia sabendo que vai ser demorado em alguns casos, sabendo que é importante tocar em pontos que são desprazerosos, que é a questão da saúde. Antes da pessoa chegar ao consultório, já tem uma história prévia, já tem um sofrimento, já tem uma construção, e é até ingênuo pensar que você vai entrar no consultório do psicólogo e em 1 mês, 2 meses vai resolver toda uma questão que está sendo criada, causada, alimentada há meses, anos, por exemplo. Então, esse processo de desconstrução da psicoterapia, de entender o processo, de saber como que funciona, é essencial. E não é a questão de tempo, que na minha concepção, gente, isso é só a minha concepção, que deve basear a escolha da troca ou não. Então aí você pode acabar trocando de profissional e acabar repetindo essa situação, repetindo essa ansiedade, essa busca incessante por respostas rápidas, que é o que na verdade nós estamos acostumados a ter. Quando a internet para um pouco de funcionar, quando demora para ter uma resposta, por exemplo, a gente já fica angustiado. Quando alguém demora a responder mensagens, o nosso instinto mesmo é de ter essa ansiedade, essa raiva. Por que a pessoa não me responde na hora? Por que a pessoa não me dá essa atenção que eu mereço? Quando nós estamos esperando a entrega da comida, por exemplo, que a gente pede por aplicativo, por telefone, quando demora, parece que a fome aumenta ainda mais e fica tudo mais difícil de suportar esse período de espera. Nós somos pessoas que procuram respostas rápidas, respostas fáceis e que a gente consiga lidar com ela com muita facilidade. Então faz sentido pensar que para qualquer processo que demanda tempo e esforço, para nós seja um tanto penoso ter que esperar e ter que investir nesse tipo de procedimento. Agora, se é a ligação que você tem com o seu psicólogo, com a sua psicóloga, se é a forma de se comunicar, se é a questão ética, por exemplo, feriu alguma coisa que você acha relevante, te expôs a algum tipo de ridículo, ou se você se acha numa situação comprometedora e não se sente confortável, se alguma coisa nessa relação te prova que esse profissional não está agindo como você merecia ou como você deseja, assim como em qualquer outro profissional, advogado, dentista, médico, fisioterapeuta, qualquer profissional, você tem o direito de pedir outro profissional, de trocar ou de sair. É claro, né, gente, eu como psicóloga aqui, eu sempre prezo pela comunicação e pelo respeito. Então, se você decidir sair desse acompanhamento, por que não avisar? Por que não comunicar com antecedência para ajudar o profissional também que tem uma agenda dinâmica, que precisa de se organizar e precisa de pensar com planejamento a médio, curto prazo também? E é importante você entender que pode ser que aquele profissional não tenha o estilo para você de trabalho, mas que tem para outros também e que às vezes, muitas vezes, não é de má fé.
que o trabalho não acontece, não é por uma questão da pessoa, uma vontade de te prejudicar. Pode ser a situação mesmo da linha teórica, pode ser a relação que não está acontecendo, pode ser uma trava do paciente, pode ser a inexperiência do profissional, pode ser um tanto de coisa. E eu sempre, até do meu lado pessoal, eu sempre acho que a gentileza e o respeito sempre funciona. Aqui também fica só uma sugestão para você que você pode ou não cumprir. Se você decidir trocar de profissional, só conseguir verbalizar isso para auxiliar também a outra pessoa que se programe e consiga se planejar melhor. Mas está no seu direito trocar de profissional se você não for com a cara dele ou com a cara dela, se você acha que não está funcionando a comunicação, se você acha que alguma coisa que ele ou que ela faz acaba atrapalhando o seu processo ao invés de ajudar. Eu já vi pessoas aqui comentando de situações que são realmente tristes, para eu conseguir ler e perceber isso como profissional, de pessoas que têm os seus psicólogos que faltam e não avisam, ou que desmarcam muito em cima da hora sem ter uma justificativa plausível. Esse tipo de situação que em qualquer tipo de serviço que você contrata, claro que é desagradável, claro que demonstra minimamente um certo nível de falta de preocupação, ou até mesmo se for uma questão que a pessoa não tem habilidade ou não tem ferramentas, não sei, para se planejar e para evitar esse tipo de situação, esse tipo de condição na clínica. Eu sei que é muito chato e faz todo sentido pacientes desse tipo de profissional se sentirem na intenção, na vontade de trocar e ir para outra pessoa também. Não faz nenhum problema, eu não tô aqui para julgar, tem toda a razão. Entretanto, se você gostaria de trocar de profissional, se você acha que esse psicólogo, que essa psicóloga não é o suficiente para você, só não cometa o risco de encerrar esse processo antecipadamente, sem ter outro profissional para te acompanhar, porque algumas coisas já foram abertas. E se o processo não teve esse andamento, e se você não conseguiu minimamente concluir algumas coisas, essas situações em aberto continuarão muito provavelmente em aberto. Então procure um profissional, procure indicações, leia a respeito, procure o currículo. Gente, não é porque é um profissional que trabalha de uma forma autônoma, que ele mesmo, que ela mesma cria a clínica, o seu tipo de atendimento, não significa que o currículo é desnecessário. Procure o currículo, saiba de onde essa pessoa vem, para onde vai, o que tem estudado, que isso é muito importante para quem seleciona alguém para prestar um serviço, que aí diminui as chances de você escolher um outro profissional que não satisfaça aquilo que você está esperando, sendo que aquilo que você está esperando é possível de ser alcançado por um psicólogo ou por uma psicóloga. E eu espero ter conseguido abordar esse tema aqui de uma forma inteligível, espero ter me feito ser entendida por você daí do outro lado e colabora aqui com o canal, gente, colabora com o meu trabalho. Você pode colaborar fazendo o quê? Se inscrevendo, ativando o sininho para não perder as notificações dos vídeos semanais. Você pode deixar o seu comentário, compartilhando também o vídeo para outras pessoas que estão em processo de psicoterapia ou que precisam minimamente se conhecer um pouco mais e estão aí empurrando com a barriga e postergando essa decisão, porque as informações aqui certamente podem ajudar pessoas que estão nesse processo ou que estão começando nesse caminho longo do autoconhecimento e do autocuidado. Agradeço demais, como sempre, a você que fica aqui até o final e que apoia o conteúdo, e até o próximo vídeo aqui no Astamente. Tchau, pessoal!